Bom dia, galera. Hoje eu quero trazer uma questão importante aqui pra gente, né? Vamos falar aqui sobre a personalidade do cliente. Quando eu falo personalidade, eu quero dizer pessoa jurídica mesmo, né? Pessoa jurídica como um ser que ele não pensa em si, mas há pessoas por trás que pensam e há pessoas que pensam por uma cultura. Então, a pessoa jurídica, dessa maneira, ela se torna uma personalidade diferente de outras empresas. Embora empresas que sejam concorrentes diretas, eu quero trazer aqui que, mesmo sendo concorrentes diretos, empresas que atuam no mesmo, na mesma área, elas pensam diferentes, elas têm culturas diferentes. Daí vem a personalidade do cliente, tá? Vamos, vamos entender a personalidade dessa maneira. Por que é importante a gente entender o cliente como uma personalidade, a empresa como uma personalidade? Primeiro, dentro da empresa, há compradores, há vendedores, há uma relação entre cliente e fornecedor feita por pessoas. Mas por mais que haja troca, né, a gente sabe que há que pode haver trocas aí de compradores, de vendedores, quem entra para a empresa, ele vai se adaptar à cultura da empresa e ele vai pensar como essa empresa pensa, embora ele aplique algo dele, né, esse novo comprador, esse novo vendedor, aplique algo dele, a personalidade do cliente, da empresa vai prevalecer e essa pessoa tem que se adaptar de certa maneira, até certo ponto, ou ela vai ter que se adaptar ao cliente, à empresa. Então, daí vamos falar de personalidade. Por que conhecer a atividade do cliente? Né? A atividade a gente viu no vídeo passado, mas aqui é bom a gente reforçar. O cliente ele não contrata um transporte por acaso. Ele contrata porque deseja entregar ou receber um produto. A gente viu no vídeo passado que, embora a atividade do cliente seja um fim, ele pode contratar produtos diferentes, mas que, né, ele deseja entregar ou receber um produto. O contratado para realizar o serviço de transporte precisa atender ou superar as expectativas. Então, o transportador ele precisa superar as expectativas do seu cliente. Porque o transporte, acima de tudo, é um ato de confiança. Né? O contratante espera que o contratado saiba o que está fazendo. Então, seguro, a empresa tem seguro, tem todas as coberturas, mas não é isso que o cliente quer. Ele não quer uma garantia de que se perder, lógico, se tiver uma garantia de que se aquele produto extraviado, danificado, ele vai ser ressarcido, é um ponto, mas o cliente não espera isso. Ele espera que o seu produto seja entregue, né, no destinatário. Se o transportador falha, o cliente terá falhado na entrega do produto. Então, quando o transportador falha, não é o transportador que está falhando perante o cliente, mas quem falha é o cliente. Vamos pegar um exemplo. Riachuelo contrata um caminhão, uma transportadora para entregar peças para São Paulo Fashion Week. Essas peças, elas vão ser seguradas, eles vão avaliar o valor das peças, as peças vão ser transportadas do Porto de Santos, importação, para Morumbi. No meio do caminho ocorre um acidente. O container extravia, pega fogo, não consegue entregar. Detalhe, Fashion Week no sábado, a carga na sexta. Dá tempo para entregar? Não dá. Quem é que vai ser o maior prejudicado? O transportador ou a empresa que contratou, no caso a Riachuelo? Com certeza a Riachuelo. Ela não vai poder apresentar o seu desfile e quem falhou mais, quem falhou aos olhos do público? A Riachuelo. Então, o transportador, ele falha pelo cliente. Então, a responsabilidade de um transportador, ela se torna gigante, né? Gigante por causa dessa responsabilidade. Então, por que é importante, né, a gente conhecer a atividade do cliente? Porque imagine se você
simplesmente oferece um serviço de transporte para determinado cliente sem entender o que ele deseja transportar. Vira uma bagunça, com certeza vira uma bagunça. Você fecha o frete e na hora de carregar envia um caminhão com carroceria baixa e na hora de carregar descobre que era carga perecível. E aí, o que faz? O que você faz? Imaginou o transtorno que causaria? E aí, a gente falou que a culpa seria do cliente ou da transportadora, né? Seria dos dois, mas principalmente a imagem principal que vai ser queimada aqui é o cliente, né? Então, o transportador, ele tem que estar precavido, tem que tomar cuidado com o cliente e entender o cliente. E por causa disso, o Código Civil, artigo 730, pelo contrato de transporte, alguém se obriga mediante retribuição a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. E já o artigo 733, nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados e pelas coisas. Então, o Código Civil, ele passa a responsabilidade para o transportador, mas o dano, infelizmente, é do cliente. Sempre vai ser do cliente. Os transportadores é solidário ao dano. O dano resultante do atraso da interrupção da viagem será determinado em razão da totalidade do percurso. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estende-se ao substituto. Então, quando você entende as exigências de transporte de um cliente singelo, aprende a aplicá-las de uma determinada atividade, você adquire experiência. E o mais importante de tudo, seu cliente quer um serviço personalizado. Vou mudar o vídeo aqui um pouquinho para falar sobre a experiência. Quando a gente viu no vídeo anterior que a atividade ela forma experiência e essa experiência você aplica para outros transportadores, no caso, quando você entende o cliente, você consegue personalizar o serviço para aquele cliente. Eu sei que transportar um transformador, as exigências de fabricação podem ser as mesmas, pode ser o mesmo, só que cada cliente ele vai querer ser atendido de uma maneira diferente. Ele exige uma personalização, um trabalho personalizado. E aí que vem a especialização do transporte. Você conhecendo esse cliente, você se tornando íntimo, né, do cliente, entendendo o que ele deseja, quais são as expectativas dele, qual é o trabalho, qual é a atividade final desse cliente. Entendendo isso, a proposta de valor do cliente, entendendo a missão, os valores, né, do cliente, você consegue maximizar o atendimento a ele. Às vezes um cliente ele pode não valorizar algumas coisas que outro vai querer valorizar. Eu estava vendo uma reportagem há pouco tempo, por exemplo, que algumas empresas de tinta elas começaram a exigir os caminhões com suspensão a ar. O que significa? Eles querem que o produto ele não sofra muito impacto durante a entrega. Tem outros fabricantes de tinta que talvez eles não tenham tanta essa preocupação. Barateia o frete? Sim, mas a qualidade cai também. Então, às vezes, tem cliente que vai querer custo, ele vai querer redução de custo a qualquer custo. Então, ele não se importa muito com o produto. Ele se importa com o custo. Quanto mais baixo ele for fazer a entrega, ele contratar um transportador para fazer a entrega, melhor. Agora, tem aqueles que se preocupam com qualidade. Qualidade e custo, eles nem sempre acompanham. Tem cliente que ele pede qualidade, mas quer baixo custo. Isso é impossível, gente. Infelizmente, é impossível trabalhar com qualidade e custo nesse nível. Tem que ter a consciência de que baixa qualidade e baixa o custo.
baixo custo é sinal de baixa qualidade, infelizmente. E o que acontece? Se o cliente ele quer uma qualidade, ele vai ter que pagar um pouco a mais, né? O custo para você dar uma qualidade é maior. Uma carreta que, no sentido desse cliente que eu tinha comentado sobre a tinta, precisa ter esse cuidado porque o custo é um pouco mais alto, a qualidade é melhor, mas qual é o objetivo do cliente? É isso que a gente precisa entender. Qual é o objetivo? Às vezes, o cliente ele não está preocupado com o cliente dele. Às vezes ele não está preocupado, mas às vezes ele está preocupado. Então, o transportador ele tem que trabalhar em conjunto com o cliente, ele tem que entender o cliente, ele tem que entender para servir melhor. Ele se torna, nesse momento, um servidor do cliente. Ele se torna um servidor, é o transportador que vai representar o cliente no momento desses. Quando chega a carga, quando a carga chega até o destino, quem está representando ali o seu cliente é o transportador. Então, quanto mais bem atendido você entregar o produto, o seu motorista tiver uma atenção necessária, devida atenção lá no embarcador, no destinatário, a hora de que vai entregar a mercadoria, isso é importante. Por quê? Porque ele vai ver, se acontecer algum problema, ele vai reclamar para quem? Para o transportador ou para o cliente? Com certeza para o cliente. Eu já tive casos um caso bem curioso, né? Eu comprei um livro, eu fui reclamar esse caso, a transportadora colocou lá, né? Fui no rastreamento lá, fui ver no rastreamento. Entrega 10 horas da noite, cliente ausente. Mas eu falei, peraí, como assim o cliente vai estar ausente se a entrega se a portaria lá, né, do condomínio é 24 horas. Eu fui reclamar para a transportadora? Não, eu reclamei para o meu cliente. Eu entrei em contato com o meu cliente e falei, olha, por favor, verifique essa notícia, porque eu não concordo com o que a transportadora colocou lá no rastreador lá na hora de entregar. Eu conheço a transportadora, eu conheço também o cliente, né? Eu comprei mais produtos depois, mas eu reclamei e eu ficaria magoado com o meu cliente se ele não tivesse resolvido o problema, não com a transportadora. Porque o meu cliente, no meu caso, pouco me interessa qual é a transportadora que ele chamaria, desde que chegasse esse produto a mim. Eu estava pensando no meu cliente. A transportadora, nesse caso, ela é um segundo plano. Lógico que ela começa a chamar minha atenção quando ela começa a trabalhar com qualidade, com boa atenção. Quando eu faço uma compra, faço duas, a transportadora me entrega direitinho, eu começo a valorizar essa transportadora. Então, a personalidade do cliente é isso, é o cliente entender, é o transportador entender o que o seu cliente deseja, como o seu cliente deseja que trabalhar em conjunto. Tem que aplicar treinamento e quem estiver trabalhando, não importa se está trabalhando diretamente com o seu cliente ou apoio, logística, operacional, tem que saber. Precisa saber como que aquele cliente trabalha para atender melhor. E claro, vamos conversar com os clientes e vamos chegar num consenso de um limite, até onde que a transportadora pode, porque às vezes o cliente ele não está preocupado, né, como eu disse, com muito custo, e para você atender bem o cliente, ser um representante do cliente, o transportador ser um representante do cliente, tem um certo custo para isso, e é bom, né, aí o porta-voz da transportadora falar com o cliente, mas a mensagem que eu te queria dar era essa, né? Que o transportador aí, ele precisa ser o representante do cliente para atender com ótima qualidade. Gente, vamos para o próximo vídeo aí. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em breve.